Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, no versículo 20, do 21 até o 24. 21 até o 23. Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o 23. Aí, Marcos 5, do 21 até o 23. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Eu só não achei ainda. Bem? Vamos ver. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. A história já é bem conhecida, a história da filha de Jairo. Todos já conhecem bem a história, né? Sabia que a garota tinha 12 anos de idade, era uma menina jovem, adolescente, no começo de uma vida. Passou por um momento de dificuldade, talvez por enfermidade, chegou ao ponto de ficar quase morta. No entanto, quando Jairo chegou diante de Jesus, falou para o Senhor: Senhor, eu peço que vá na minha casa, porque minha filha está quase morta, está moribunda. E de repente, Jesus começa a olhar para ele e fala: tá bom, vamos na sua casa, mas aí tem um caminho a gente para poder seguir. E antes de acontecer todo esse episódio, Jesus havia ido para uma cidade chamada Decápolis. A cidade de Decápolis era uma cidade bem pequenininha, um cantinho ali. E naquela cidade havia um jovem que havia muitos anos que estava endemoniado. Havia muitas legiões de demônio que tomavam conta daquele jovem. De repente, de um dia ele estava no fogo, daqui a pouco ele estava na água, estava todo destruído, o demônio estava destruindo a vida dele. O diabo sempre vai fazer tudo para tentar destruir a nossa vida. E se a gente tem espaço de oportunidade, ele vai fazer. Aquele jovem estava naquela situação, uma situação muito difícil. E de repente, quando Jesus chega naquele ambiente, algo acontece na boca daquele jovem, que sai uma palavra. E era o próprio diabo falando para o Senhor, para Jesus: você nos veio nos atormentar antes do tempo. Mas Jesus sabia o propósito que ele estava ali. Jesus não estava simplesmente expulsando o demônio do jovem. Ele estava fazendo uma história para aquele cantinho, para aquela cidade, para que as pessoas fossem evangelizadas por intermédio daquele jovem. Jesus expulsou o demônio daquele jovem, e era cerca de mais de 120, que era uma legião. E de repente lançou naqueles porcos, eles se precipitaram no penhasco e todos morreram. Aquele jovem queria seguir Jesus. O que Jesus falou? Não, você não me siga. Fique aqui e anuncie para aquelas pessoas que estão aqui o que foi feito na sua vida. Isso acontece na nossa vida. Tem coisas que Deus faz na nossa vida, que a gente faz uma cura, uma restauração, para que a gente possa ficar no nosso ambiente, para contar o testemunho, contar a vitória do que Deus fez na nossa vida. A nossa irmã agora há pouco falou aqui da restauração que Deus fez na vida dela, para contar o testemunho que Deus faz na nossa vida. Eu na quinta-feira tive a oportunidade de falar, e falei do que Deus tinha feito na minha vida. Foi dolorido, mas Deus faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Jesus retornou para outra cidade onde ele estava. Ele fazia, toda vez que Jesus chegava, a multidão acompanhava. Muitas pessoas estavam ali para poder realmente admirar o que Jesus fazia, para adorar Jesus. E outros estavam tentando achar Jesus no erro, para poder condenar Jesus antes do tempo. Mas nada que Deus faça vai ser fora do tempo. Tudo que Ele faz é dentro do tempo, na hora dele, no momento dele. Não existe cronograma humano que possa alterar isso. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus chegou naquele lugar, a multidão rodeava ele, várias pessoas ao redor dele. E de repente veio esse rapaz, chefe principal da sinagoga, uma pessoa muito importante. E daqui a gente começa a observar que o principal da sinagoga, a primeira coisa que ele fez quando chegou diante de Jesus, ele se prostrou. E a primeira coisa que eu tiro aqui, a primeira lição, quando chegarmos diante de Jesus, não esqueça,
se prostre diante da presença dele. Aquele chefe da sinagoga estava simplesmente mostrando para aquelas pessoas que o dinheiro que ele tinha não adiantava nada, que a posição social que ele tinha não adiantava nada, que o status que ele tinha não adiantava nada. Ele podia ter servos, podia ter carroça, aquilo não adiantaria nada se não tivesse o milagre que só Jesus poderia fazer. Ele fez aquele pedido para Jesus, prostrou-se diante de Jesus. A primeira coisa que ele fez foi se prostrar diante de Jesus. A segunda coisa que ele fez foi rogar a Jesus que fosse na casa dele e colocasse as mãos sobre a filha dele. Ele sabia do que Jesus era capaz de fazer. E às vezes nós sabemos o que Jesus é capaz de fazer, mas nós só precisamos abrir mão de alguma coisa. Abrir mão talvez do nosso orgulho e chegar diante de Deus, se prostrar diante dele e falar: Senhor, eu preciso disso. Eu preciso reconhecer que eu sou dependente do Senhor. Eu preciso reconhecer a minha vulnerabilidade diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer um milagre, restaurar a minha vida. E ainda que esteja morto, Jesus faz ressuscitar. Jesus tem todo o poder. Desde a antiguidade ele tinha todo o poder e continua tendo o poder. Porque a palavra fala que o seu nome está sobre todo nome. Não existe nome maior do que o nome de Jesus. Então a gente começa a observar que os discípulos ficaram tão alegres quando foram para uma cidade e voltaram felizes e falaram: Senhor, até os demônios se submetem ao seu nome. Porque o nome de Jesus tem poder para curar, para restaurar, para libertar demônios, libertar as pessoas dos demônios, para dar vida àqueles que estão mortos, ainda que espiritualmente estejam mortos. Deus dá vida, Deus restaura, Deus abre caminhos, Deus prepara condições para que as pessoas possam continuar a caminhar, porque a caminhada vai ser difícil, mas Jesus estando conosco, ainda que estejamos mortos espiritualmente, Ele vai ressuscitar a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Ele estava numa situação difícil, talvez morto espiritualmente, e por mais que você esteja morno, é melhor que você seja frio. Eu estava nessa situação e Deus fez uma obra na minha vida para que eu pudesse despertar. E se for necessário, Ele pode fazer muito mais nas nossas vidas para despertar a nossa vida, colocar a gente de pé e fazer que nós possamos ser mais e mais frutíferos. Aquele homem chamou Jesus, roubou Jesus. E talvez ele estava acompanhando Jesus pelo caminho para que Jesus pudesse ir para casa dele. Ele estava indo do lado de Jesus, acompanhando Jesus, para que Jesus pudesse ir na casa dele. Mas de repente, no meio do caminho, Jesus para. E às vezes a gente acha que o nosso milagre é mais importante do que o milagre do nosso irmão. Jesus estava indo no meio do caminho, ele parou. Por que ele parou? Porque havia uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Havia uma mulher que há 12 anos havia gastado todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, não tinha nada mais o que fazer. E ela decidiu procurar alguém que poderia fazer muita coisa sem que ela precisasse gastar R$1. E daqui nós começamos a observar o caminho que Jesus está fazendo para a casa de Jairo foi interrompido para fazer um milagre na vida de alguém. Talvez Jesus queria provar a fé de Jairo. Falar: será que ele vai ficar bravo porque eu parei no meio do caminho? Estou só conjecturando aqui para a gente poder entender melhor. Será que Jairo ficou bravo porque Jesus parou no meio do caminho? Talvez ele deve ter ficado preocupado. Falou: Senhor, ela ele vai atrasar um pouquinho para chegar em casa. Eu vou chegar lá, minha filha vai estar morta. Mas Jesus precisava parar para fazer um milagre na vida de alguém. Nós precisamos entender uma coisa: o nosso milagre não é mais importante do que o milagre de ninguém. A nossa vida não é mais importante do que a vida de ninguém. O nosso ministério não é mais importante do que a vida de ninguém. Quando louvamos, nós somos mais importantes. Quando pregamos, nós não somos mais importantes. Mais importante é aquele que nos chamou para fazer a obra. E quem foi que chamou a gente para fazer a obra? Foi Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O milagre foi feito na vida daquela mulher. Ele parou
E de repente falou para aqueles que estavam ao redor, mas sempre que ficavam próximos dele, os discípulos. Ele falou: alguém me tocou. Aí os discípulos responderam: Senhor, mas a multidão te aperta. Nossa, a multidão te aperta, te comprime, as pessoas estão tocando no Senhor, espremendo o Senhor aqui, apertando de um lado ao outro. Como é que você pergunta que alguém te tocou? Ele falou: porque alguma coisa diferente eu senti. Alguma coisa saiu de mim para transformar a vida de alguém. E não foi porque Jesus estendeu as mãos, foi porque a fé de uma mulher que estava toda a situação difícil, quase à beira da morte, a situação difícil para ela. Ela foi e falou: nem se eu somente tocar as suas vestes, eu serei curada. E foi o que ela fez. Ela se arrastou entre as multidões. E às vezes a gente precisa se arrastar no meio da multidão para encontrar Jesus no meio do caminho, para que Ele possa fazer um milagre na nossa vida. Às vezes a gente precisa se prostrar, assim como aquela mulher se prostrou. Talvez ela deve ter abaixado, coberto a cabeça, porque as pessoas que estavam naquela situação eram consideradas imunda. Ela deve ter se abaixado, coberto a cabeça, falou: eu vou tocar na veste dele, nem que seja para romper a multidão, tirar pessoas do meu caminho, mas eu vou encontrar com esse Jesus. Foi o que ela fez, atravessou a multidão, encontrou com Jesus. E mais do que isso, quando ela tocou, a fé dela transformou o destino dela naquele momento. A fé dela transformou aquilo, aquele caminho que ela achava que não tinha mais solução. E às vezes na nossa vida nós achamos que não tem mais solução, mas enquanto nós não rompemos a multidão, rompemos obstáculos na nossa vida para tocar nas vestes de Jesus, de postrar diante dele, o milagre não vai acontecer. Nós precisamos reconhecer quão dependentes nós somos dele. Nós somos a graça dele, da bondade, da misericórdia, do amor. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. O próprio Jesus falou: porque sem mim nada vocês podem fazer. Nós fazemos porque a graça de Deus nos alcançou, a misericórdia dele. E se for necessário se arrastar, se for necessário correr, corra, mas corra para o lugar certo, corra para o caminho certo, corra para tocar em alguém que pode fazer a nossa vida. Jesus parou para fazer o milagre que ele havia de fazer. Se for necessário a gente tocar, Jesus vai parar para poder ouvir as nossas intercessões. Amém. Glória a Deus. Se for necessário Jesus parar, quando a gente tocar nele, ele vai parar para poder ouvir o que a gente quer. Se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, nós pediremos tudo e será concedido segundo a palavra dele. De repente, nesse meio termo, nesse parada do caminho, chega daqueles servos de Jairo, chega diante de Jesus: Senhor, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. E às vezes no meio do caminho sempre chega uma notícia ruim. Quando a gente está quase recebendo o milagre, sempre chega alguém para desanimar a nossa fé. Quando a gente está quase recebendo uma coisa dos céus, de Jesus, do alto, Ele está trazendo para a gente, sempre chega alguém para desanimar a nossa fé, para abalar a nossa estrutura, para a gente não acreditar que Jesus pode fazer isso nas nossas vidas. Mas essa noite eu digo para você: não deixe nenhuma notícia ruim parar a obra que Jesus vai fazer na sua vida. Não deixe notícia ruim nenhuma abalar a sua fé, a sua estrutura, para você poder receber o milagre, a virtude e o poder que Deus vai dar para você. Talvez ao receber aquela notícia, já deve ter ficado tão triste, o coração tão angustiado. E Jesus falou para ele: não temas. Somente crer. É uma palavra difícil você falar para
alguém que já ouviu que sua filha está morta, né? Mas sabe quem foi que falou para Jairo isso? Foi Jesus. Glória a Deus. E sabe quem está falando para a gente nessa noite? Glória a Deus. Não duvide. Crê somente. E você vai ver o milagre que Deus vai fazer. E ainda que esteja morto, ainda que esteja morta, ainda que tenha sido já diagnosticada com uma doença terminal, com um problema que não tem mais cura, Jesus ainda continua sendo a cura. Jesus ainda continua sendo restaurador de vida. Jesus ainda ressuscita mortos. Jesus ainda cura enfermos, ainda faz milagres. Só basta a gente crer, continuar crendo e não temer. Jesus foi para a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, realmente a filha dele já estava morta aos olhos humanos. Tem coisas que as pessoas vão falar para a gente e já era, acabou. Isso aos olhos humanos. Mas Jesus olhou para aquela multidão, para aquelas pessoas e falou: ei, ela não está morta, ela só está dormindo. Ela não está morta, ela só está dormindo. E aqui eu tiro uma lição. O que Deus preparou para você não está morto, só está esperando o momento certo. Aleluia, glória a Deus. O que Deus preparou para a sua vida não tá de fora de cogitação, não. Ele só está preparando o seu coração para você ver a obra e o milagre que Ele vai fazer. E o mais interessante disso, quando Jesus falou que ela não estava morta, estava dormindo, alguém estava lá no fundo. Sabe o que ele fez? Começou a rir. Tem pessoas que vão olhar para a gente. Quando a gente fala, Senhor, eu recebi uma palavra que Deus vai me levantar. Alguém vai olhar para você e falar: você vai fazer o quê? Sabe o que Jesus vai fazer? Fazer como fez aqui na história. Quando as pessoas começaram a rir, o que ele fez? Ele chamou os íntimos dele. Chamou Pedro, Tiago, João. Chamou o pai, a mãe da menina. O que eu tiro lição aqui pra gente? Deus só vai chamar você perto dele se você acreditar no poder dele, no que ele vai fazer. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que ele fez com aquelas pessoas que riram? Ele pediu para que elas saíssem. Quem não acredita, Jesus não quer perto. Quem não acredita, Jesus não quer perto, porque vai atrapalhar a obra. Se você não acreditar, Jesus vai pedir para que você saia de perto. Então continue confiando, continue exercendo a sua fé, continue depositando a sua fé em Cristo Jesus, depositando o seu coração em Cristo Jesus, para que Ele possa continuar fazendo mais e mais, e chamando você para perto, chamando você para intimidade, chamando você para comunhão, chamando você para transformação da vida. Você viu uma mensagem ontem? Você pregando ontem. O que ele falou? Havia alguém lá abandonado. O que o rei falou? Manda chamar e sentar na minha mesa. Jesus, é desse jeito. Jesus só chama a gente para sentar na mesa. Glória a Deus. Se a gente continuar confiando no poder dele. Aleluia, glória a Na Deus. autoridade dele, no nome dele. E ele vai chamar a gente nas próximas. Aleluia. Jesus se aproximou daquela menina. Chamou aqueles íntimos. E falou para ela a palavra Talita Cumi, que traduzido é menina, levanta. E confirmou o que ele havia falado. Ela não morreu, ela só está dormindo. Muita gente pode olhar para a gente e falar: o que aquela pessoa pode fazer? Mas quando Jesus chama, pode ter certeza que até os mortos se colocam de pé. Quando Jesus chama, até aquilo que não tem condição nenhuma de se colocar de pé, vai se colocar de pé, porque quem está dando a palavra é Jesus. É Jesus que está chamando, e Ele vela pela
palavra dele para cumprir a nossa vida. E não há nada que Jesus possa falar que não seja cumprido, porque a palavra dele é fiel, digna de toda aceitação e vai cumprir as nossas vidas. Não importa quem queira duvidar do que Jesus vai fazer, ele vai fazer, você acreditando ou não. Ele vai fazer na vida do filho dele, você acreditando naquela pessoa ou não. E é assim que ele fez na vida daquela menina, na vida de Jairo e na vida daquela mulher. A transformação, porque a fé é o alicerce do cristão. E se quando te aproximamos de Jesus, pode ter uma coisa, que sem fé é impossível agradá-lo. Então aquele que se aproxima dele, creia, confie, porque maiores coisas ele tem para fazer, maiores coisas ele vai continuar fazendo. Só basta a gente depositar a nossa fé nele para que a obra seja completa. E assim que essa oportunidade em nome de